Olá, aqui é o Adriano Pataro, seja bem-vindo a mais uma aula. Esta é a parte 2 sobre o gráfico de evolução das seleções. Continuando as configurações da tabela, na última aula fizemos configurações aqui na planilha gráfico, colocamos aqui o nome das seleções, desenhamos os controles, associamos as células e colocamos uma fórmula aqui para identificar se foi marcado ou não aquele controle. Agora vamos fazer as fórmulas aqui para trazer a posição da seleção naquela rodada. Então, para isso, o que eu vou fazer? Vamos pegar aqui, vamos pegar primeiro a terceira rodada, que é a última. Vamos pegar do grupo A, aqui, para o lado. Você vai ver esse nome aqui, RD3 _ grupo A. Eu vou fazer um exemplo aqui embaixo, só para explicar a fórmula. E aqui eu vou criar aquele despejo de matriz. Se não acontecer isso com você, não tem problema. Isso aqui é da versão do Excel, mas acompanha que no final vai funcionar para todo mundo. Vou fazer assim, igual RD3 _ grupo A. Enter. Nós temos aquela matriz lá, aquele intervalo. O que eu preciso? Dessa última coluna aqui. Eu quero saber, por exemplo, aqui está dizendo que a Alemanha é a primeira, a Suíça é a segunda, a Hungria é a terceira, a Escócia é a quarta. Como que eu pego essa informação aqui dessa posição? Primeiro eu quero só essa coluna aqui. Quantas colunas tem nesse intervalo? Vamos selecionar aqui, Tem 125 colunas. Então, eu vou fazer aqui uma função índice, que vai me dizer, essa é a matriz. Ele vai dizer o seguinte, me diz a linha coluna, que eu trago a informação que está lá. A linha, para mim, nesse momento, não é importante. Então, vou pular, vou deixar vazio. Qual é a coluna? 125. Fechei parênteses, Enter. Trouxe aquela última coluna. E a posição da informação? Por exemplo, eu quero saber a posição da Hungria aqui, como primeiro exemplo. É a função corresp. Uso corresp aqui no início. Vou procurar a Hungria, ponto e vírgula nessa matriz, e tipo correspondência aqui no final, 0, que é o valor exato. Enter. Ele me disse que ela é a terceira naquela lista. Então, essa fórmula já funciona para trazer a posição de todas as seleções em todos os grupos. Só que a gente vai ter que mudar algumas coisas e criar umas condições. Por exemplo, aqui não vai ser digitado, vai ser uma referência de célula. Aqui não vai ser sempre 3, porque se eu marcar o considerar rodada e estiver na primeira, tem que mostrar a primeira. Aqui não vai ser sempre grupo A, porque tem outros grupos. 125, eu posso usar isso aqui ou usar a função corresp para trazer aquela posição da informação. Porque aí se eu adicionar mais colunas, isso aqui muda automaticamente, não preciso editar a fórmula. Então são essas alterações que a gente vai fazer para deixar a fórmula mais dinâmica. Eu vou aproveitar isso aqui, vou dar um Ctrl C, ESC e vou apagar, Delete. E vou lá para cima onde essa fórmula vai aparecer. Primeira coisa, aqui não é um texto, é a referência da célula, que está aqui. Aqui, 125, eu vou usar a função corresp, mas vou te mostrar que esse 125 vai aparecer como resultado do corresp. Corresp, abre e fecha parênteses, entra no inserir função. Quem eu procuro? Eu vou procurar esse texto aqui, classificação final. Onde eu procuro ele? Aqui, clico na primeira célula, Ctrl Shift seta para o lado, F4 para fixar, tipo correspondência 0. O mesmo 125 que eu digitei. Só que agora, se eu adicionar colunas aqui, no meio desse intervalo aqui, isso muda automaticamente. Ok. Agora é a parte onde eu tenho que alterar esse número. Rodada 3. Aqui tem que ser 1. 3 é essa daqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar isso aqui entre aspas, que é um texto. Vou concatenar um e-comercial com essa célula aqui. Essa célula aqui eu vou puxar para baixo depois a fórmula, então isso aqui não pode mudar. Linha 3 fica fixa. Aqui um outro e-comercial, vou colocar entre aspas aqui também. E aí aqui, o grupo é esse aqui. Então essa é a nossa fórmula. Esse grupo aqui, ele não pode andar para o lado, assim como a seleção. Então vou fixar aqui também, seleção aqui e o grupo aqui. E tirar essa aspas aqui. Só que o Excel não vai entender isso aqui como uma referência, vai dar erro. Porque ele não entende aquele concatenar texto com célula sendo uma referência. Eu vou entrar no inserir função. Se você ver aqui no índice, está certo, RD1 _ grupo A. Só que para que isso aqui vire uma referência de célula,
a gente precisa da função indireto aqui na frente. Ó. Indireto, abre parênteses e fecha aqui no final. Só isso. Só abrir e fechar parênteses. Ok. Agora funcionou. Então agora a gente tem essa coisa dinâmica aqui. Não ficou preso na rodada 3. Ele vai ter a 1, a 2, a 3. Não ficar preso no grupo. Tem o grupo A, B, tem todos eles. Bom, agora o que a gente tem que fazer? Tem que ter as condições para que, por exemplo, primeiro essa aqui. Se for verdadeiro, vai aparecer. Se for falso, não aparece. E se eu deixar assim, puxar, ó, ele aparece aqui, mas Escócia não pode aparecer porque está falso, no exemplo aqui. E tem outras condições, como por exemplo, se eu marcar aqui, ó, na primeira fase, marcar considerar rodada. Eu quero ver só a primeira. Mas do jeito que está aqui, ele vai mostrar todas. Ó. Eu não quero que mostre todas, então eu tenho que criar essas condições. Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou selecionar essa fórmula, dar um Ctrl C, a gente vai usar ela daqui a pouco. Vou apagar, vou colocar o C aqui, abre parênteses, tentando inserir função. Qual é o meu primeiro teste? Eu vou ver se o considerar rodada é igual a verdadeiro. Ele disse que é, porque eu marquei lá. Eu já posso colocar aquela informação aqui? Não, porque aí eu tenho outros testes para fazer. Se o considerar rodada for verdadeiro, eu estou na primeira, ele tem que mostrar só na primeira, não pode mostrar nas outras. Eu tenho que ver também se é verdadeiro aqui. Então, eu tenho que ter um outro C aqui para criar as condições. Entra no C. Esse é diferente por quê? Aqui eu só tenho uma condição. É só considerar a rodada se é verdadeiro. Aqui eu tenho outras. Ó. Eu tenho que saber, por exemplo, essa rodada aqui ela é menor ou igual à rodada selecionada? E ela também é menor ou igual à rodada atual? E também isso aqui é verdadeiro? Eu tenho 3 testes para fazer. Eu não posso colocar os 3 testes direto aqui. Então, eu vou usar a função E. Você pode usar o E ou o OU para juntar essas condições. No nosso caso é o E, porque tudo precisa ser verdadeiro, para que dê verdadeiro resultado. Abro e fecho parênteses, entro aqui no E. Ó, tem lógico 1, se eu clicar vai adicionando outros. Ó. Então, eu posso fazer vários testes. Eu vou ver se essa rodada aqui é menor ou igual à rodada selecionada. Eu vou ver também se essa célula aqui é menor ou igual à rodada atual. E vou ver também se aqui é igual ao verdadeiro. Esses são os meus 3 testes. Aqui, ó, linha 3, tem que fixar, porque isso aqui não pode descer quando puxar na alça para baixo. Aqui também, e aqui fixa essa coluna, para não andar para o lado, que é aqui. Estando tudo isso verdadeiro, agora é que vem aquela fórmula que eu copiei anteriormente, do CORRESP, com índice. Então, eu volto no C e colo aqui. Ó. Ctrl V. Se não for verdadeiro, vai aparecer falso se eu deixar isso aqui vazio. Só que a informação que aparecer aqui no falso tem que ser uma coisa que não apareça no gráfico, porque a gente não vai plotar essa informação no gráfico. Qualquer coisa que apareça ali de vazio, zero, vai ficar um espaço no gráfico. Eu não quero que isso apareça. Então, para forçar isso aí, uma informação que não apareça no gráfico, a gente usa a função não.disp. Abre e fecha parênteses. É só isso, ó, que o não.disp dá um ND. Então, esse ND, ele força esse erro ND como ND de resultado de fórmula, para que vê índice, que não encontra informação. Só que com isso a gente não mostra essa informação no gráfico. E vou dar um OK. Vou puxar aqui. E vou puxar aqui. Vamos lá, só apareceu o primeiro. Por quê? Está marcado considerar rodada na primeira. Então não aparece segunda nem terceira. E esse aqui porque está falso. Ó, a Escócia. Se eu vier aqui marcar a Escócia, aparece lá. Beleza, então até aí está certo. Falta mais um detalhe. Se eu desmarcar aqui, ó, o que vai acontecer? Vai ficar falso. Por que for falso? Porque ele entrou aqui, ó, nesse falso aqui, que está vazio, que é o considerar rodada não estando marcado. Mas isso é simples, ó. É só pegar essa mesma fórmula, dar um Ctrl C e um Ctrl V. E aí a gente repetiu para cá. Ó. Qual a diferença? Como agora eu não estou tratando de rodada selecionada, porque não é o considerar rodada marcado, eu vou só colocar aqui se ele é menor ou igual ao total underline RD. Aproveitamos a fórmula e trocamos essa condição aí. Ok? Ó, puxo aqui. Agora já posso puxar aqui direto. Ó.
que está falso não vai aparecer. Já pode ir até lá o final. Ó, só aparece o que é verdadeiro. Está aí. Aí eu tenho aqui Alemanha, Escócia e Suíça marcados. Vou alterar aqui. Ó. Vou colocar como Hungria, vou deixar Suíça. Tirar a Alemanha e tirar a Escócia. E aí está aqui. Ó. E se a gente vier aqui em considerar a rodada, na primeira tem que aparecer só a primeira. Ó, também com verdadeiro e falso. Se eu avançar, tem que aparecer a primeira e a segunda. Se eu avançar mais um, aparece as três, só onde é verdadeiro. Então é isso, salva. Essa foi a segunda parte. Na próxima aula a gente cria o gráfico com base nesses valores. E aí é criar o gráfico, colocar aqui e formatar ele. Mas os valores já estão aqui prontos com as fórmulas. Grande abraço e até a próxima aula.